Pronto. Agora sim. A gente estava perguntando se estava funcionando, vocês estavam ouvindo a gente, mas acredito que agora sim, né? Obrigada. Vamos esperar mais um pouquinho. Vou pegar só aqui para poder passar. Ficar até 10 assim? Mais um minutinho a gente pode começar. Certo. Pronto, acho que já dá para a gente iniciar, né? Pode ser. Boa tarde novamente. Boa tarde, não. Bom dia. Bom dia novamente. Hoje a gente está aqui reunido via Semana Dia Local para apresentar sobre o nosso projeto, que é uma parceria com algumas unidades de educação infantil, né? O projeto ele tem um título de avaliação e monitoramento de ambientes e aprendizagens da educação infantil, né? De unidades da educação infantil no estado do Ceará. Ele tem apoio financeiro do edital de Pró-Humanidade da FUNCAP de 2023. E para essa apresentação, a gente convidou algumas das pessoas da equipe de execução do projeto. Ou seja, a equipe de execução ela é composta por mais pessoas, mas hoje a gente trouxe aqui para falar sobre os instrumentos, sobre alguns resultados e também sobre a importância da avaliação. Ela vai ser conduzida por mim, Brisa, eu sou aluna do doutorado de Economia da Universidade Federal do Ceará, também pela Letícia, aluna também do doutorado de Economia da UFC, pela Ruth, que é estudante da graduação de Economia, pela Tainara, que está aqui ao meu lado, que é estudante do curso de Gestão de Políticas Públicas, e, por fim, pelo professor Guilherme, que é o coordenador do nosso projeto e professor da Universidade Federal do Ceará. Aqui é só a nossa agenda, né, da apresentação de hoje. Eu vou iniciar falando sobre o projeto. E, em seguida, a Tainara e a Ruth vão explicar um pouco melhor sobre os instrumentos utilizados, né, na nossa coleta de dados. A Letícia vai apresentar alguns dos resultados que a gente coletou no ano de 2024. E, por fim, o professor Guilherme ele vai encerrar falando sobre a importância do monitoramento e da avaliação. O nosso projeto ele tem como objetivo avaliar a qualidade de unidade de educação infantil em municípios cearenses, apoiando a implementação de boas práticas por meio de instrumentos padronizados e subsidiando a tomada de decisão com base em evidências. Ou seja, nosso projeto ele tem esse objetivo geral e ele pode ser dividido em 3 pilares. Um deles é a coleta de dados, né, que a gente utiliza de alguns instrumentos validados para o contexto brasileiro para entender melhor o contexto ali da unidade de educação infantil, seja ela através da participação da família, dos profissionais, dos professores e também
da infraestrutura e dos ambientes. A gente também conta com um pilar muito forte, que é o feedback, plano de ação e mentoria, em que a gente, todo instrumento que é coletado, né, todo dado que é coletado, se torna um relatório, uma apresentação, que em seguida vai se tornar um feedback, possivelmente um plano de ação e também a mentoria. E outro terceiro pilar do nosso projeto é a construção de um portfólio, porque junto com a parceria dentro da unidade, a gente conta com o pedido de fotos, né, caso eles queiram compartilhar com a gente, e a gente monta para essa unidade um portfólio de boas práticas do que é retratado ali no ambiente. E aqui a gente tem um detalhe bem importante sobre a nossa pesquisa, o nosso projeto, é que ele tem alguns, como eu disse, ele tem 3 pilares e ele tem ações distintas, né? A gente tem o envio dos questionários, que são questionários impressos, né? Que as meninas vão falar um pouco melhor em seguida. A gente tem o processo da mentoria, que são conversas semanais ou quinzenais com a unidade de educação. A gente tem o portfólio e o caderno de práticas, tem momentos de formação para a equipe escolar, devolutivas para as famílias, e a gente tem também a intervenção com pais e cuidadores, ou seja, a depender do espaço da localidade, eles têm. Tem a aplicação de instrumentos, que diferente do envio de questionário, a aplicação de instrumentos é quando parte da nossa equipe se desloca para a unidade para poder fazer a aplicação desses instrumentos, que tem como objetivo avaliar a qualidade da educação infantil. E a gente também já trabalhou em alguns semestres com campanhas de doação de livros, materiais de largo alcance e brinquedos. Aqui é importante destacar que no slide seguinte a gente traz para vocês um pouco da quantificação, né, de quantas unidades a gente já alcançou com o nosso projeto e quantos municípios. Porém, como aqui ele é todo baseado numa parceria, a depender da unidade e a depender da parceria, a gente vai entrar com ações diferentes. O nosso desejo é sempre conseguir construir todas essas ações com todas as unidades, mas vai depender muito do contexto específico da unidade para o que eles conseguem participar ali do nosso projeto. Ou seja, vão ter unidades que vai ser só o envio do questionário, vão ter unidades que a gente vai conseguir, que eles vão nos repassar as imagens e aí a gente vai conseguir construir um caderno de boas práticas para eles. Vão ter unidades que a gente percebe que tem uma necessidade maior de receber a doação do que outras, né? Então, tudo isso vai depender do contexto da parceria, né? Em geral, o que acontece? A gente se desloca, a gente conhece aquela unidade, às vezes, por intermédio de colegas, ou intermédio do IPRED, como já aconteceu algumas vezes. O IPRED é o Instituto da Primeira Infância, e a gente já alcançou, acredito que 3 unidades por intermédio deles. Ou então, às vezes, em algum evento ou algo, a gente conhece pessoas, ou gestão do município, e aí a gente consegue iniciar essa parceria. E aí, a partir dessa primeira reunião, né, que a gente tem, que a gente apresenta as nossas ações, a gente vai definir um cronograma do que vai ser realizado e também definir o que a gente consegue fazer naquela unidade e o que eles também estão... o que eles também gostariam que acontecesse, né? Ou seja, é um projeto realmente de parceria. Ele não acontece se não tiver o engajamento do outro lado. Aí aqui é só um pouco uma linha do tempo do nosso projeto. Ele iniciou em 2022 com 2 unidades em 2 municípios, uma na Missão Velha e outra no Calcaia. Aí, em 2023, a gente seguiu com essas 2 unidades e no final de 2023 foi quando a gente conseguiu o financiamento via FUNCAP. Então, para 2024 e 2025, a gente conseguiu dar um salto na quantidade de unidades e de municípios, muito por conta do apoio da FUNCAP. Então, em 2024, a gente já foi para 10 unidades com essa parceria em 5 municípios.
E em 2025 a gente tem caminhado, né, essa parceria, esse processo em 18 unidades, ainda em 5 municípios. Ou seja, Brisa, quer dizer que a gente consegue fazer tudo em todas as unidades? Às vezes não. Vão ter unidades que sim, todos esses pontos aqui que eu mostrei, a gente consegue concluir, não a mesma unidade, mas vão ter outras que a gente vai ter uma participação mais pontual, mas que não deixa de ser muito importante para a gente conhecer o contexto e o histórico daquela unidade. Agora, como eu mencionei para vocês, um dos nossos pilares do nosso projeto é a coleta, e essa coleta ela foi advinda de um estudo de quais instrumentos seriam interessantes para representar aquela unidade. Então, a gente tem tanto a parte dos instrumentos que a gente manda de forma física, né, um questionário que é respondido pela família, que é respondido pelos profissionais e também que é respondido pelos professores. Tem também instrumentos que são coletados a partir da interação da criança com o professor, como, por exemplo, o nome próprio e o instrumento de peso e altura. E tem outros instrumentos, como eu disse, a gente precisa deslocar a parte da nossa equipe, que é uma equipe certificada, né, nesses instrumentos, para realizar essa aplicação de preenchimento. E nessa nossa apresentação, a gente vai dar um foco maior nessa parte da coleta de campo, que é algo que tem se tornado uma inovação dentro da nossa pesquisa e sendo fruto de muito esforço, muito trabalho que a gente está utilizando para defesas, para teses e para monografias também. Certo? Aí agora eu vou passar a palavra para a Tainara, que ela vai iniciar a fala sobre os instrumentos. Bom dia, gente. Como foi bem explanado pela Brisa, meu nome é Tainara, estou na graduação de Gestão de Políticas Públicas e hoje eu vim aqui apresentar para vocês mais ou menos como que funciona esse instrumento, né? Não vou focar tanto em resultados, porque a Letícia vai aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. E para iniciar, eu gostaria de enfatizar novamente a importância dessa parceria entre as unidades, no nosso caso, as unidades de educação infantil e a universidade, principalmente porque há essa troca de conhecimentos. A gente, quando vai a campo, a gente nota a realidade realmente da educação pública, né? Então, assim, é muito importante a gente presenciar nós como discentes, professores, enfim, é muito importante a gente presenciar como que funciona essa realidade da educação infantil e o que precisa para que ela seja realmente de qualidade, né? Então, assim, a gente faz todo um trabalho, todo um esforço para que, da nossa maneira, a gente possa mudar essa realidade e que haja realmente o desenvolvimento integral dessas crianças, né? E aí, hoje, eu vou comentar um pouco como que funciona essa coleta e vou trazer também sobre um projeto novo, assim, que é acoplado a um monitoramento dessas unidades, que é o projeto de acompanhamento de peso e altura, onde a gente coleta, com a parceria entre a gestão, os professores, a gente coleta o peso e a altura dessas crianças, e é um projeto muito legal, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, podem estar comentando aí no Meet, ou então na plataforma do YouTube, porque está transmitindo nas duas plataformas, que a gente vai estar respondendo, certo? E aí eu vou falar um pouco como que acontece essa coleta nas unidades parceiras. Eu vou frisar muito a importância dessa parceria com os professores, com a gestão escolar, porque sem eles o projeto não teria êxito, né? Porque a gente, além do nosso trabalho, tem o trabalho deles, que se desdobram além de fazer a educação infantil, ajudar nessa coleta de dados para a educação infantil. Então, assim, é muito importante e gostaria muito de enfatizar essa atuação deles no nosso projeto. E aí há uma sensibilização, né? Há uma conversa com os interessados, a gente vai atrás dessas unidades também, para que aconteça esse projeto. E aí são enviados esses questionários após toda essa sensibilização, todo esse planejamento interno que a gente faz.
e são enviados esses questionários. Como a Brisa bem explicou, são 3 questionários, né? Questionários de famílias, que a gente vai abordar aí sobre o perfil da família. É muito importante a gente entender em que contexto social, cultural, econômico que essa criança está inserida. A gente também capta, no questionário de professor-criança, qual é a relação do professor com cada criança na sala de referência, e a gente capta também, no questionário de profissionais, questões de autoestima desses profissionais, a sua autopercepção, que é muito importante. E quando eu falo de profissionais, eu não falo somente daquele professor que está atuando diretamente na educação infantil, né? Naquele professor, aquele auxiliar, aquele cuidador. A gente está falando de todo o corpo de profissionais que atuam dentro da unidade de referência. Então, assim, zeladoria, cantina, e assim vai indo, né? E aí, um adendo sobre o questionário de famílias, novamente frisando a questão da atuação do professor dentro da sala de aula, é que a gente necessita que ele coloque esse questionário dentro da mochila da criança, né? Então, assim, há uma conversa para que ele pegue esses questionários e coloque em cada mochila, para que quando a criança chega em casa, o cuidador responsável por ela possa estar preenchendo e devolvendo de novo na mochila da criança, para que a gente possa fazer essa coleta, né? E aí, bom, essa é a parte geral dessa coleta. Números vão ser com a Letícia, ela vai explicar um pouco mais aprofundado de quantas crianças, quantas famílias, né, que preencheram esses questionários, professores, crianças, enfim, passando aqui. Eu vou abordar aqui sobre o questionário de famílias, onde eu separei em 7 importantes dimensões, onde cada dimensão vai trazer, vai buscar informações sobre essa família, né? E aí eu vou começar aqui pela dimensão 1, que é o perfil do domicílio, onde ela vai captar esse perfil mesmo dos responsáveis, sexo, raça, escolaridade, renda. Como eu falei anteriormente, é muito importante a gente saber qual contexto social, cultural, econômico que essa criança está inserida, porque isso reflete muito em como ela está na educação infantil. E eu não falo só sobre questões quantitativas, dela saber escrever, volto passando, dela saber escrever, dela saber ler, não. Mas comportamentais também, o que é que essa criança está passando, o que é que precisa a escola fazer para que essa criança realmente se desenvolva, né? E aí, essa dimensão trata sobre isso, mais sobre questões de domicílio mesmo. E aí tem a expectativa parental, que a gente quer saber qual a expectativa desses responsáveis sobre a parentalidade, né, e seu desempenho como pai, mãe, cuidador. E é muito importante a gente entender o que é que eles estão achando também do comportamento da criança, não como forma de julgamento, mas para a gente poder fazer planos de ações voltados para isso também, né? É muito importante ter planos de ações que direcionem essa família para que ela entenda mais sobre o desenvolvimento de cada criança, porque quando a gente fala de criança, a gente está falando de múltiplas infâncias, né? Cada criança tem a sua infância e é preciso entender e se adequar a essas infâncias para que, no final, elas realmente se desenvolvam. E aí a gente capta também o perfil dessas crianças, para a gente entender quais são essas características individuais dela. E todo esse perfil, ele também é respondido pelos cuidadores, né, a partir da sua percepção sobre a criança. E aí a gente busca também saber, no ponto 4, na dimensão 4, as atividades realizadas em casa, porque a criança, ela é criança também em casa, né? Então, assim, é muito interessante a gente entender o que é que essa criança faz fora da escola, se ela vai a museu, se ela vai à biblioteca, o que é que ela faz quando não está na creche, né? Então, assim, é muito interessante a gente abordar isso no questionário. A gente busca também saber os benefícios sociais que essa família recebe, o que isso implica no desenvolvimento da criança, se ela recebe cartão Mais Infância, Ceará Sem Fome, Bolsa Família, entre outros. E aí uma dimensão muito importante também é a leitura, né? Há perguntas no questionário que envolvem o ato de ler para as crianças.
se esses responsáveis leem, se a criança pede para que eles leiam para ela. E aí é importante, é interessante falar para vocês que esse questionário também traz um pouco de reflexão desses pais. Quando eles começam a ler, se estão, você está lendo para a sua criança, ou então, a sua criança pede para que você leia para ela, é um momento também de não só responder, porque a gente não quer só dados quantitativos, a gente quer entender essa realidade dessa família, a gente quer entender, a gente quer instigar essa autorreflexão delas. Então, assim, a leitura, essa dimensão da leitura é muito interessante para que os pais possam fazer essa autopercepção, possam até observar mais essas crianças, né? E aí tem perguntas que envolvem o ato de ler para a criança, o quanto ela gosta disso, e também verifica aí a questão da disponibilidade de livros para essa criança, certo? E por fim, e não menos importante, tem os marcos do desenvolvimento, que são como pontos de verificações para que essas famílias se atentem às habilidades que vão ser desenvolvidas para cada criança em determinadas faixas etárias. Não necessariamente quando ela completar 5 anos, ela vai estar aprendendo isso automaticamente. É toda uma construção onde a família, a partir da resposta dessa dimensão, ela vai entender o que é que a criança está fazendo, ela vai observar, né, o que é que a criança consegue fazer sozinha, o que é que aquela criança consegue fazer com ajuda, ou o que é que aquela criança ainda não consegue fazer. Então, assim, são 4 dimensões que são abordadas dentro desses marcos, que é a socioafetiva, cognitiva, de linguagem e motora. Então, é algo bem voltado para saber como que está esse desenvolvimento integral da criança, certo? Passando. Outro questionário que a gente aplica nessas unidades são os questionários de professor-criança, que, como eu expliquei, esses questionários, ele abordam a relação afetiva desses professores com cada criança da sala de referência, né? Então, assim, por quê? Porque medir, né? Porque cada criança, ela é uma pessoa, né? Ela tem personalidades diferentes, ela pode gostar mais de um coleguinha, de outro nem tanto. Isso acontece também com o professor. Ela pode gostar, ela pode ter uma relação mais afetuosa com o professor, ela pode não ter. Então, a gente também busca captar, através desse questionário, como que funciona essa dinâmica dentro da sala de referência. E aí, o que é que mede? Ela avalia a visão dos professores sobre a qualidade do seu relacionamento com cada criança. Eu trouxe um exemplo para que vocês possam ver. Essa escala vai de 1 a 5, sendo que 1 com certeza não se aplica e 5 com certeza se aplica. E aí ele traz algumas afirmativas e caso o professor concorde ou discorde, ele vai marcando. Aí eu trouxe o exemplo ali do item 11 e 12, eu vou ler só o 11, que eu mantenho uma relação afetuosa e calorosa com essa criança. E aí o professor vai responder de acordo com cada criança da sua sala de referência. Agora tem essa escala de afetos positivos e negativos, que é o PANAS, né? Ele é um instrumento que ele é utilizado na investigação dos estados afetivos, tanto em adultos quanto em crianças, no caso aqui focado nas crianças, onde os afetos positivos eles vão indicar alegria, serenidade, entusiasmo, e os afetos negativos eles vão indicar sentimentos ruins, né? Que tristeza, raiva, ansiedade. E aí vão dar também um conjunto de sentimentos, onde o professor vai marcar como que aquela criança se sentiu nas últimas semanas, né? Se essa criança se sentiu mais perturbada, se essa criança se sentiu mais feliz. Então, assim, é muito importante a gente entender como que aquela criança se sentiu e por que, né, também, o que fazer nesses momentos, o que fazer quando a gente percebe quando ela está há muito tempo se sentindo perturbada, triste, muito feliz. Então, assim, mais também, tudo é voltado para a percepção da criança, né? Pronto. Aqui é o diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil. Ele é como se fosse um marco do desenvolvimento também, onde o professor ele irá diagnosticar
o desenvolvimento da criança conforme esses indicadores que a gente está nos itens 26 e 27. Tem mais itens, só que eu trouxe mais reduzido. E aí ele vai marcar se a criança consegue fazer sozinha, consegue fazer com ajuda, se ela não consegue fazer, da mesma forma com os marcos do desenvolvimento, só que a diferença é que a família irá responder sobre a criança, né? Então, assim, esses questionários é interessante ressaltar que eles não são isolados, eles se complementam, e é muito interessante a gente ver a relação de um questionário A para o questionário B, e também com o projeto de acompanhamento que eu vou ter a oportunidade de explanar um pouco depois. E aqui tem o acompanhamento da aprendizagem do nome próprio. A Ruth vai trazer uns exemplos desse acompanhamento muito, muito legais pela ficha de nome próprio. E é um instrumento que ele acompanha a aprendizagem da escrita, da leitura e da identificação do nome da criança e das letras, né? Se ela reconhece o nome do outro colega, se ela reconhece o próprio nome, se ela consegue nomear algumas letras do alfabeto, se ela consegue nomear as letras do seu próprio nome. E aí, nessa parte da escrita, é uma escala também de 1 a 9, sendo que 1 é escritas iniciais, que se chama aí garatujas, né? Quando a criança faz, assim, alguns rabiscos, e na escala 9 é quando ela escreve o nome completo convencionalmente, ou seja, ela não mistura letras com números, não espelha letras. Então, é muito interessante também esse acompanhamento da escrita do nome, da leitura e da identificação das letras, certo? Agora, partindo para o questionário de profissionais, é o último questionário que a gente fornece, né, para essas unidades, para que elas possam dar para esses funcionários, esses indivíduos que atuam na educação infantil. E aí o questionário era composto por 4 escalas importantes, onde a primeira é a escala de satisfação com a vida, que é composta aí por 5 itens que avaliam quanto a pessoa está satisfeita com a sua própria vida. Nesse caso, ela vai responder mais sobre si mesma, não é relacionado à criança. E aí trata aí de percepção, de realização pessoal, qualidade de vida, alcance de objetivos, ausência de arrependimentos. E aí eu trouxe um exemplo no item 3 da imagem, que é a minha vida está próxima do meu ideal. A escala vai de 1 a 7, sendo que 1 é discordo totalmente e 7 é concordo totalmente. Agora tem a escala de autoestima de Rosenberg, que também é um instrumento de autorrelato, que vai ser composto aí por 10 itens, e eles mensuram o grau de autoestima desse profissional, a partir dessa autoavaliação. E aí vai ter afirmações que vão tratar sobre valor pessoal, autoconfiança e respeito próprio. E no item 8, um exemplo, cita que afirma que eu sou uma pessoa de valor, no mínimo, tanto quanto para as outras pessoas. E ao profissional, se achar isso, ele marca concordo ou concordo totalmente, se não achar, discordo totalmente ou discordo. Passando para a última escala, que é a escala de afetos, onde ela avalia a intensidade dos afetos negativos e positivos que uma pessoa vivencia, utilizando novamente esse autorrelato, né? Onde vai dar uma gama também de palavras que indicam sentimentos, e aí o profissional vai marcar de acordo com o que ele tem sentido ultimamente. É muito importante a gente entender também como está a saúde da unidade educacional, né? Isso também envolve, querendo ou não, o bem-estar das crianças, que é o que a gente também prioriza, né? E, por fim, que é a escala de apegos, que é uma criação de vínculo afetivo entre os indivíduos. E aqui é muito interessante, porque esse apego, no questionário, ele pode ser 3 tipos, que é o apego seguro, o apego inseguro ansioso e o apego inseguro evitativo. O apego seguro, basicamente, é quando a pessoa se sente segura em ter novos vínculos, em ter novos relacionamentos, né? Em fazer amizades, em abraçar o próximo, enfim, várias coisas
que remetem aí ao fortalecimento de uma relação. O apego inseguro ansioso é quando ela sabe que não tem essa relação de proximidade com outro indivíduo, não necessariamente com a criança, mas com o colega de trabalho, com a pessoa da gestão, com o professor, enfim. Mas que quer que essa relação mude, quer ter mais abertura, quer poder abraçar mais, quer poder ter mais vínculos, ter novos vínculos também. E o apego inseguro evitativo, que é aquela pessoa que não quer ter algum tipo de vínculo por conta de algum motivo pessoal, onde a gente é isso que a gente vai captar nessa escala de apego, certo? Terminando aí essa parte dos questionários, eu trouxe um exemplo de devolutiva, que é uma devolutiva que o grupo realizou mais recentemente de forma mais interativa, né? É até uma alternativa que ajuda a gestão a acessar de forma mais facilitada. E aqui é um exemplo de Quixadá, que a gente trouxe. Nele, a gente abordou somente os resultados de família. Aí, como vocês podem ver no questionário de famílias, ali em cima, naquela barrinha de pesquisa, tem também eixos dentro do questionário. E aí tem relação família-escola, domicílio, o que eu falei para vocês, certo? E aí é uma forma de devolutiva que a gente encontrou que ajuda também a dar visibilidade, né, para o nosso grupo de pesquisa e também para que, como eu tinha dito anteriormente, para que essa unidade, essa comunidade escolar possa acessar de forma mais simplificada e interativa. Passando. Pronto, por fim, é um projeto de 2024, se não me engano, de 2024, é um projeto mais recente em comparação com o projeto de acompanhamento dessas unidades parceiras. É um projeto que necessita necessariamente da criança, porque a gente vai coletar o peso e a altura dessas crianças nessas unidades, necessita do professor, necessita do cuidador, necessita da gestão. Então, novamente frisando a importância da unidade educacional estar presente para que esses projetos que a gente está trazendo aqui realmente tenha êxito, né? E aí, essa coleta, ela ocorre 4 vezes ao ano, onde se tem o peso e a altura dessas crianças da unidade parceira. E aí, após essa coleta, o nosso projeto faz as curvas de crescimento individuais para as famílias. Então, as famílias irão ter esses resultados individuais de cada criança, para saber qual estado nutricional está essas crianças, se ela está no estado de eutrofia, se ela está no estado de magreza, sobrepeso, entre outros. E aí, novamente, voltando ao ponto, que tudo se complementa. Então, assim, quando a gente olha uma curva de crescimento e a gente percebe que aquela criança ou está no estado nutricional de magreza ou sobrepeso, ou tem um desvio muito grande na curva de crescimento, a gente pode entender a partir também do questionário de famílias, como que está o contexto dessa criança, né? Onde está inserida essa criança, o que é que está acontecendo, para que possa ter alguma explicação para que essa curva de crescimento esteja um pouco desviada dessa forma. E aí eu friso também a importância de uma educação, uma política educacional transversal, que é o que a gente está notando aqui a partir desse acompanhamento. Não é uma política pública, mas é um projeto aí que une saúde e educação, que é algo que realmente deve ser feito, é algo que precisa da intersetorialidade, é algo que precisa de realmente essas políticas transversais, elas precisam de ações integradas, principalmente quando a gente trata da educação infantil, onde essas crianças estão se desenvolvendo, estão aprendendo, e esse projeto é muito sobre isso também. E aí, como eu falei, a atuação desses professores é essencial. É importante trazer que não é só medir e pesar a criança, é necessário que haja toda uma prática pedagógica para que essa criança
possa aprender brincando, né? Ela pode ter essa oportunidade de brincar na hora de se medir, de entender o que é uma fita métrica, por que ela está fazendo aquilo. É muito importante a criança brincar, né? Então, assim, a gente traz isso na cartilha do Crescer, que é um insumo, posso falar que é uma ferramenta que foi construída nesse ano como uma forma de contribuir com essas unidades para que elas possam entender como que funciona esse processo de medir e pesar e por que esse processo é importante, né? Então, assim, é uma forma de instigar essas unidades para contribuir com o projeto, certo? E aí, esse instrumento, ele traz informações importantes nele, onde vai abordar sobre a importância, como eu falei, a importância do medir, do pesar, as devolutivas para as famílias, para as unidades. Vai trazer também quais esses instrumentos que dá para fazer essa medição, essa aferição de peso das crianças. E, como eu falei, essas devolutivas. E no final do instrumento tem uma ferramenta para as unidades, para quem tiver interesse de medir e pesar essas crianças. E aí vai ter um instrumento de fácil acesso para essas unidades, essa sociedade em geral, possa estar medindo, possa estar pesando essas crianças. E aí, frisando, essa cartilha que foi produzida, ela é baseada na caderneta da criança, e ela vai contar aí com toda uma gama de instrumentos. É importante frisar que essa caderneta da criança é meio que um passaporte dessa criança, um passaporte da cidadania, porque lá vai ter informações necessárias, informações importantes para que essa criança se desenvolva. É importante que essa caderneta seja amplamente divulgada, né, pela sociedade em geral, pelas unidades escolares, para que essa criança possa se desenvolver. E então é isso. Agora a Ruth vai trazer um pouquinho mais sobre essas fichas e outras informações pertinentes. Obrigada. Olá, gente. Como a Bruna já mencionou, meu nome é Ruth, eu sou graduanda do curso de Economia da UFC. E antes de falar sobre esse instrumento Fichas do Nome Próprio, eu gostaria de falar em si do processo de avaliação, que é um processo que ele deve configurar-se como uma ferramenta, ou uma estratégia mesmo de promover a melhoria contínua da oferta de qualidade da educação infantil. Então, seguindo nessa linha, quando a gente realiza uma avaliação no eixo ali municipal, a gente também realiza um levantamento sistemático de dados, tanto em relação ao atendimento, à demanda, às condições do ambiente de aprendizagem, os materiais que estão presentes ali naquela unidade e também as práticas pedagógicas que estão sendo vivenciadas ali pelas crianças da creche e da pré-escola. Então, quando a gente olha para esse instrumento Fichas do Nome Próprio, que é um processo de aprendizagem que a criança ela vai escrever de forma espontânea o seu próprio nome, então também há um indicativo do desenvolvimento da linguagem oral e escrita, o que também pode significar um marco ali na construção de habilidades de alfabetização. Então, esse processo, ele está alinhado diretamente com a diretriz da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, principalmente quando a gente vai olhar para aqueles direitos em que ela fala que a criança tem o direito de construir a sua identidade pessoal, social e cultural. E outro programa que a gente pode também pontuar aqui, que está alinhado com essa prática de incentivar as crianças a escrever o seu próprio nome, é o Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil, que foi lançado pelo Governo Federal em 2024, que é parte do Compromisso Nacional com a Criança Alfabetizada. O que é que esse compromisso busca? Né? Ele busca fortalecer práticas pedagógicas que ali incentivam o desenvolvimento tanto da leitura, da linguagem, e também da escrita da criança. Então, esse instrumento, ele está alinhado com os objetivos desse programa e ele fortalece também. Então, para poder realizar esse monitoramento de forma mais segura, é feita uma abordagem estruturada em 3 dimensões essenciais. A primeira dimensão é a escrita, que abrange 9 níveis progressivos, desde a escrita inicial, as garatujas, aí no slide está um exemplo de garatujas logo embaixo, até a escrita convencional do nome próprio completo.
Aí também tem um exemplo de uma criança que escreveu ali o seu nome da forma que a gente espera, até que a Tainara, ela mencionou já antes, sem ter uma letra espelhada, com todas as letras corretas. E a segunda dimensão é a leitura, que avalia o reconhecimento do próprio nome e o nome dos colegas. E a terceira dimensão é a nomeação, que se concentra na identificação das letras do nome e do sistema alfabético. Bom, e esse instrumento, ele também permite que a gente faça um acompanhamento contínuo. Como? Através do incentivo que essas crianças escrevam seu nome de forma mensal. Aí a gente coleta mensalmente essas fichas. E essa coleta, ela também possibilita um levantamento de informações e de dados que vão auxiliar tanto o professor da educação infantil como o gestor ali da educação infantil. Eu falo isso no sentido de que o professor, quando tem essa base de dados, ele pode ajustar de uma melhor forma, de uma melhor maneira, as suas práticas pedagógicas que vão ser ali impostas para a criança, que a criança vai vivenciar. E já o gestor ali de educação infantil, ele também vai ter uma melhor base de dados para poder elaborar, poder promover também o desenvolvimento das crianças que fazem parte da unidade. Então, é isso. Aí, o próximo instrumento que eu gostaria aqui de falar para vocês é a EAP, que é a Escala de Avaliação de Ambientes de Aprendizagem dedicados à primeira infância, sendo que a avaliação, né, as condições em que certos insumos, certas práticas são colocadas na unidade é importante, como avaliar ações de formação continuada dos ambientes, da infraestrutura, da acessibilidade e das práticas pedagógicas, porque isso é uma etapa fundamental para a gente poder garantir o monitoramento e também a oferta de qualidade ali na educação. Sendo que a EAP, ela também é baseada na BNCC, ela foi construída ali tendo em vista a BNCC, e é uma ferramenta que tem como finalidade subsidiar processos avaliativos sistemáticos, fornecendo evidências sobre a qualidade dos ambientes físicos e das experiências pedagógicas ofertadas às crianças, com base em observações realizadas em contextos reais. Aí o instrumento é estruturado em 6 seções, que também podem ser consideradas como dimensões desse instrumento, que é a gestão democrática, identidade e formação profissional, proposta pedagógica, avaliação da educação infantil, estrutura, edificações e materiais. Sendo que a escala da EAP, ela foi construída de acordo com os estudos, né, estudos realizados em diversos países, que apontaram evidências que crianças pequenas, elas aprendem mais de acordo com a prática pedagógica baseada no brincar, ou seja, centrada na criança, em que ela é colocada em situações, em contextos, em que ela vai pensar mais sobre o conteúdo, sobre os conhecimentos que estão sendo trabalhados ali na sala de referência. Aí, nesse slide, tem alguns conceitos chaves nessa aprendizagem baseada no brincar, como oportunidades de aprendizagens e perguntas abertas. Aqui, falando um pouco mais sobre perguntas abertas, a gente foge daquilo de uma pergunta que permite como a criança fale como resposta só sim ou não. Então, se você incentiva que a criança ela crie mais conexões, que ela faça um processo que vai ter que ligar um acontecimento ao outro, então é um momento mais enriquecedor para o aprendizado da criança. Ela vai ter mais momentos de reflexão. Outro conceito-chave é a adequação ao desenvolvimento e a mediação da professora. Sendo que a EAP, ela é constituída da seguinte maneira, são 2 entrevistas, uma dedicada às professoras da unidade de referência ali e também ao diretor. Também é disponibilizado para o observador EAP um caderno em que ele pode anotar as suas observações em relação às práticas que estão sendo colocadas ali na sala, também as interações, a rotina, e também é colocado para esse observador um roteiro de observação, que tem um conjunto de itens que ele vai ter que pontuar, vai ter que classificar de acordo com o que ele está presenciando ali. Sendo que o observador ele não vai interferir de nenhuma maneira ali nas interações que as crianças estão tendo, ele é neutro, ele acompanha toda a rotina, mas o papel dele é estar ali e pontuar. Tanto que a EAP ela não faz uma avaliação individual ou dos profissionais da unidade ou dos professores em si. Um dos intuitos dela é justamente fazer uma avaliação da rede educacional. E o próximo instrumento é o INAP, que é o Instrumento de Avaliação das Aprendizagens na Primeira Infância,
sendo que esse instrumento ele foi construído, né, de acordo com os fundamentos e princípios da BNCC e também do currículo, né, nacional das diretrizes de educação à primeira infância, sendo que ele atua de acordo com os 4 princípios fundamentais, que é a aprendizagem como um processo socialmente situado, o brincar como centro das aprendizagens na educação infantil, a aprendizagem como um processo dinâmico e as aprendizagens como domínios que integram diferentes áreas do desenvolvimento. E essas aprendizagens, elas também conversam novamente com os direitos ali defendidos pela BNCC, como que o direito que a criança tem de participar, de explorar, de brincar, de se expressar, de conhecer, né, de adquirir conhecimento. Aí, a IAP, ela também é baseada em 4 dimensões, sendo que aqui eu coloquei as dimensões e um exemplo das aprendizagens que estão englobadas nessa dimensão. Aqui foi só a título de exemplo mesmo, em cada aprendizagem, que está significando aí como a A1, A5, A10, A16. Aí a primeira dimensão é expressão e comunicação. Aí um exemplo que eu trouxe foi A1, expressar, com o outro, as suas colocações e interações. A segunda dimensão, autoconhecimento, autocuidado e autonomia. Aí tem como exemplo de aprendizagem a 5, reconhecer-se relatando sua identidade. A dimensão 3, imaginação, investigação, transformação e criação. Aí tem a aprendizagem a 10, que é investigar fenômenos, construindo hipóteses. E a quarta dimensão, empatia, autorregulação, cooperação e envolvimento. E tem a aprendizagem a 16, autorregular-se com a finalidade de alcançar objetivos e ou se ajustar às demandas cotidianas sociais. Bom, o INAP, ele é composto através da seguinte forma. É colocada ali uma interação entre um aplicador INAP e uma criança. É um aplicador para cada criança. Cada criança é um aplicador. Aí é através de uma contação de histórias, em que a criança ela vai ser colocada em situações que ela vai ter que identificar as emoções ali dos personagens, o que está acontecendo ali naquele contexto. Também ela vai ter que se movimentar, ela vai ter que fazer alguns movimentos que a gente vai observar certos tipos de aprendizagem. Então, também antes da aplicação, é um ambiente que é preparado para realizar esse momento, para fazer esse momento. E é um ambiente reservado. Ressaltando que são pelo menos feitas 2 aplicações simultaneamente, mas ali cada criança com seu aplicador. E a gente também faz um esforço para evitar situações que promovam certos tipos de dispersões em geral para as crianças. E o INAP, ele tem esse objetivo também de fazer uma avaliação ali da qualidade da educação infantil, ou seja, ele faz um retrato das aprendizagens que a criança foi adquirindo ao longo do seu processo educativo, ao longo das suas aprendizagens assim na sua vida. Isso também é bastante importante para a gente fazer uma identificação das desigualdades educacionais. Então, o INAP, ele permite esse certo retrato. Aí, o outro instrumento é o Cogno, que é o instrumento de avaliação da cognição numérica. Esse instrumento, ele tem como objetivo aqui avaliar certas áreas do conhecimento, como a subtização, senso de magnitude, localização espacial, recitação numérica, originalidade, identificação numérica, formas geométricas, correspondência no número e cálculo e contagem. Bom, o Cogno ele foi desenvolvido também ali, conversando com os direitos que são abordados pela BNCC e através de um programa de pós-graduação da Universidade Presbiteriana do Mackenzie, da doutoranda Cristiane Yokota, sendo que ele é um instrumento que consiste em um caderno, é uma apostila mesmo, em que vai ter as atividades em que vão ser postas ali para a criança, que a criança vai desenvolver, e também vai ter uma folha, certas folhas, né, em formato de questionário, em que vai ter o comando daquela tarefa, daquela atividade, e também vai ter a pontuação, como o aplicador ele vai pontuar. Por exemplo, se a resposta que a criança lhe deu é uma resposta considerada correta pelo instrumento, o aplicador vai pontuar como 1, mas se não for, ele vai pontuar como 0. Então, e é um instrumento também que a equipe ela ajudou a validar, e a gente também está em processo aqui de avaliar esse instrumento. Então, em geral, foram esses 4 instrumentos que eu queria aqui trazer para vocês, e eram essas as informações. Aí, agora eu falei disso. Obrigada. Bom dia, gente.
Obrigada, Ruth, Tainara, por apresentar um pouco mais sobre esses instrumentos. E a partir daqui, eu trouxe para esse momento, né, alguns dados quantitativos que são importantes, que a gente realizou durante o ano de 2024, certo? Então, no início do ano de 2024, a gente iniciou ali com a parceria de 3 unidades, né, 2 em Caucaia, 1 em Missão Velha. Ali para meados do ano, a gente conseguiu estabelecer a parceria com mais 3 municípios, que foram os municípios de Quixadá, Jaguaretama e Ubajara, né, assim como está exposto aí no gráfico, certo? Então, a gente seguiu ao longo do ano aí com essas parcerias, e ao final do ano, a gente então teve aí um total do acompanhamento de 10 unidades parceiras, certo? E cada parceria que a gente realiza com essas unidades, como a Brisa explicou no começo, vai diferenciar a depender do acordo que foi estabelecido ali, certo? Então, vai ter algumas que a gente vai conseguir realizar, né, todos os instrumentos e ações que a gente planeja e que a gente apresentou aqui pelas meninas, né, Tainara e a Ruth, certo? E vão ter outras que vão se concentrar mais em alguns questionários ou outras ações específicas que foram determinadas ali naquele acordo, certo? Aí, com relação aos questionários, eu trouxe algumas informações de quantitativos, né, para a gente entender tudo que a gente coletou aí nesse ano de 2024. Questionários de famílias, nós conseguimos coletar 755 questionários, né, então a gente conseguiu fazer o acompanhamento de 755 famílias, certo? Com relação ao questionário de professor-criança, a gente conseguiu coletar 362 questionários, né, que são, como a Tainara falou, questionários onde o professor responde com relação a cada criança, certo? Nós conseguimos também coletar 66 questionários de profissionais, onde a gente consegue entender ali, né, o perfil daqueles profissionais que estão diretamente trabalhando ali diretamente com aquelas crianças, né? Isso é muito importante, a gente entender esse perfil. Já com o nome próprio, a gente conseguiu acompanhar ao longo do tempo, ao longo desse ano de 2024, 16 crianças do Infantil 2, 28 crianças do Infantil 3, 164 crianças do Infantil 4 e 155 crianças do Infantil 5, certo? Quando a gente passa para o acompanhamento de peso e altura, a Tainara ela mencionou que a nossa proposta que a gente leva para a escola é que o acompanhamento ele seja feito 4 vezes ao ano, né? Então, seria no início e no final de cada semestre. Mas no ano de 2024, o que a gente conseguiu obter êxito foi uma coleta em cada semestre nas unidades que estiveram dispostas a realizar essa ação que a gente propôs, certo? Então, no primeiro semestre, a gente conseguiu acompanhar o peso e altura de 333 crianças, e no final do segundo semestre, no início do segundo semestre, a gente conseguiu acompanhar aí o peso e altura de 453 crianças. Né? Passando para os dados que a gente coletou da EAP, nós conseguimos observar, né, 26 turmas e também as respectivas professoras de referências dessas turmas. Nós conseguimos esses dados, certo? Com relação ao INAP, a gente conseguiu aplicar um instrumento em 146 crianças da pré-escola, né? Então, seriam crianças ali que estariam entre o Infantil 4 e o Infantil 5, certo? E com relação ao Cogno, a gente conseguiu aplicar esse instrumento em 132 crianças. Aí, já esse instrumento do Cogno, a gente aplicou desde crianças do Infantil 2 até crianças do Infantil 5, certo? Como a Ruth mencionou, esse instrumento do Cogno, a gente ajudou a validar esse instrumento. Então, essas coletas que a gente realizou, né, foram utilizadas para esse fim, mas também a gente traz uma devolutiva para a unidade que se dispôs a possibilitar a parceria dessa
validação desse instrumento. E aí, então, de uma forma resumida, com relação às devolutivas, a gente, no geral, a gente apresenta para a unidade, a gente entrega, né, tanto relatórios como apresentações, e mais recentemente a gente encontrou uma nova forma de entregar esses resultados, que a Tainara até apresentou, né, que seriam uma forma de entregar para a escola um site, onde estaria mais interativo ali os resultados que foram encontrados daquela unidade. Então, essa unidade, ela observa os resultados da avaliação que ela recebe, ela consegue ali recalcular a sua rota, ver pontos que precisam de melhorias, ou estratégias que são assertivas e precisam ali permanecer, né? Então, todos esses resultados que a gente coleta possibilita à escola esse tipo de reflexão, esse tipo de análise, e são todos insumos que podem ser utilizados ali no plano de ação que a escola vai estabelecer e vai direcionar ali as suas estratégias, né? Certo? E com o monitoramento, elas conseguem identificar como que as ações que foram feitas após essa avaliação inicial, elas impactaram no resultado desses indicadores, certo? Só 2 escolas que a gente tem esse acompanhamento há um tempo maior, né? A Brisa mencionou no início que a gente tem essa parceria de acompanhamento desde 2022, mas algumas escolas a gente iniciou apenas agora em 2024. Então, quando a gente continua com esse monitoramento, né, dessa avaliação, a escola consegue aí ver como que foi esse impacto, né, dessas ações que ela realizou a partir dos resultados que ela teve inicialmente, certo? Então, no final do ano de 2024, a gente teve aí a entrega de 6 relatórios de devolutivas, né, de resultados de famílias, 3 devolutivas de profissionais, 2 devolutivas de professor-criança e 2 devolutivas tanto de nome próprio como de peso e altura e INAP, né? Com relação à IAP, a gente teve apenas uma devolutiva e com relação ao Cogno, foram 3 devolutivas. Pronto. Então, só para exemplificar um pouco mais sobre os resultados que, né, as devolutivas que a gente entrega aí para essas unidades, eu trouxe aqui alguns exemplos. Primeiramente, eu trouxe os exemplos do questionário de famílias, né? Como a Tainara falou, a gente mensura ali, né, alguns indicadores que irão explicar para a gente ali o contexto que aquela criança está inserida, né? Por exemplo, características ali da família, certo? No exemplo que eu trouxe aqui, a gente tem o nível de escolaridade da mãe. Aqui a gente consegue observar que a maior concentração, o nível de escolaridade que as mães se concentram mais é o ensino médio, certo? Mas também a gente consegue observar a presença aí de mães que tiveram apenas o ensino fundamental como o maior nível de escolaridade, né? Então, esse tipo de informação, ele pode orientar as ações que são realizadas ali pela escola, né? E adaptar alguma coisa que seja preciso. Esse aqui é só um exemplo, mas a gente tem uma série, diversos outros resultados que vão contextualizar ali as características daquela família, certo? Outros exemplos também que a gente traz, que a gente apresenta ali para a unidade, esse segundo gráfico, aí na parte de famílias, que é com relação às atividades que a criança realiza na casa e também a quantidade de livros que tem na casa da criança, certo? Eu trouxe só alguns exemplos, são muitos insumos que a gente entrega para as escolas, certo? Mas aqui, esses dois últimos exemplos que eu trouxe, eles podem nortear, né, ali as escolas com relação a identificar a necessidade de fornecer àquela comunidade escolar alguma ação, né? Então, a escola consegue fornecer àquelas famílias
algumas ações mais personalizadas, já que elas vão ter essas informações. Então, eles podem ver ali a necessidade de implementar ações de empréstimos de livros, ou então a necessidade de ter momentos formativos com as famílias que venham a explicar um pouco mais sobre a importância do brincar, né, nessa etapa da primeira infância, certo? A importância desse momento do brincar, dentre diversas outras formas que as unidades podem explorar esses resultados, certo? No questionário de professor-criança, né, que é o professor responde com relação a cada criança, eu trouxe aqui o destaque, os resultados que a gente tem para os marcos do desenvolvimento que são mensurados pelas professoras, certo? Então, as informações que a gente envia, elas vão ser mensuradas para diferentes áreas dos marcos do desenvolvimento. Elas vão ser mensuradas para a área cognitiva, para a área motora, para a área socioafetiva e também para a linguagem. E aí, a professora, ela consegue observar como que cada faixa etária, como que a faixa etária dela em específico, né, está ali com relação a cada uma dessas habilidades, e a gestão consegue observar como um todo, como que todas essas turmas, elas estão com relação a cada uma dessas faixas etárias, certo? Então, aqui a gente consegue observar que, por exemplo, na área cognitiva, as crianças de 4 anos, eu não consigo clicar ali no slide, né? Mas a maioria delas, cerca de 60%, elas conseguem fazer essas habilidades que são mensuradas pela essa área cognitiva, né? Elas conseguem fazer sozinhas, né? E cerca de 20% ali conseguem fazer com ajuda. E aí a gente tem um restante do percentual, mais uns 10%, certo? Que ainda não conseguem realizar essas atividades que envolvem essa área cognitiva. E da mesma forma, a gente tem esses resultados para as demais áreas, tá bom? Esse tipo de informação, ele consegue orientar a professora no seu plano de trabalho. Por exemplo, quais áreas que a professora precisa se dedicar mais ao longo do ano? Ou então, quais áreas que a professora ela pode abordar com mais facilidade ali para aquela turma que ela está acompanhando ali ao longo daquele ano. Então, tudo isso vai servir como um insumo para nortear e orientar as ações que vão ser realizadas ali, né, pelaquela unidade, pelaquela professora ali na sala de referência, certo? Partindo aqui para a devolutiva do peso e altura, a gente devolve ela de duas formas. A primeira é de uma forma mais macro, né, que ela é voltada mais para a escola, certo? Aqui do lado esquerdo a gente consegue observar. Essa área mais macro, a gente vai entregar ali para a escola, né, o estado nutricional de todas as crianças, né? Aí a gente entrega os percentuais de cada estado nutricional ali para cada faixa etária. Aqui eu trouxe um exemplo do infantil 4 e do infantil 5, mas a gente também coletou informações do infantil 2 e do infantil 3, certo? Eu trouxe esses aqui apenas para exemplificar, tá bom? Então, a gente consegue, a gestão ela vai conseguir observar ali o percentual de crianças que estão em eutrofia, que é ali o nível ideal, né, para cada faixa etária, de acordo com o peso e a altura de cada criança. Também consegue observar crianças que estão em situação de magreza extrema, de magreza, risco de sobrepeso, obesidade, ou então obesidade grave, certo? E isso também orientações, né, que a unidade possa vir a realizar, né? Desde que elas identifiquem que aquilo seja interessante incluir ali naquele momento. Como, por exemplo, trazer, se eles identificarem a necessidade de trazer para os pais momentos formativos sobre a nutrição infantil,
ou até mesmo para os profissionais no geral ali da unidade educacional, certo? E outra forma de devolutiva que a gente tem também é uma forma mais individualizada, que aqui a ideia é que essa devolutiva ela possa ser compartilhada com a família. Então, a gente traz, aqui do lado direito do slide, vocês conseguem observar, onde a criança está na curva de crescimento, certo? E aí, a partir disso, os pais conseguem, né, observar acompanhar em qual estado nutricional o seu filho vai estar, tá bom? E aí isso também já pode acender um sinal de alerta. Às vezes o pai para um pouco para refletir sobre como que está, né, esse estado nutricional dessa criança. Por muitos dos questionários que a gente envia para os pais e das devolutivas que a gente compartilha, né, com as famílias, a Tainara até já mencionou um pouco sobre isso na fala dela, mas às vezes trazem para essas famílias esses momentos de reflexão, que às vezes só vai acontecendo ali no dia a dia, eles nem param para pensar muito em determinadas ações que eles realizam ali com a criança, mas quando são perguntadas algumas coisas, seja nos questionários ou quando eles recebem alguma devolutiva ali da escola, eles param e refletem um pouco mais sobre aquilo, né? Nossa, realmente isso aqui é importante, eu acho que eu devo dar mais atenção a isso. Então, aqui é uma forma aí da gente também compartilhar esses resultados com as famílias, certo? Partindo aqui para a devolutiva do nome próprio, semelhante à do peso e altura, a gente divide a devolutiva de duas formas, né? Essa daqui seria a forma mais individual, também com a ideia de compartilhar com os pais a evolução da criança, certo? Essa devolutiva aqui, ela é possível dado ao acompanhamento mensal que é realizado pela professora ali, onde ela coloca a criança para escrever a ficha do nome próprio de forma espontânea, certo? E aí a gente cataloga todas essas fichinhas que a gente recebe, organiza e entrega essa devolutiva. Isso é um momento para o pai também conseguir, né, ver a evolução dessa criança ao longo do ano, certo? Uma coisa bem legal, assim, de entregar para os pais, tá bom? E a outra forma, uma forma mais macro, assim, né, que é mais voltada para a gestão, certo? Que seria por meio do acompanhamento da escrita, a identificação de letras e também a leitura, certo? Que a Ruth abordou um pouco mais. E aí a gente traz essa devolutiva em formas de percentuais com relação a cada um desses indicadores que a gente pergunta ali para as professoras, certo? Partindo aqui para os resultados do INAP, esse resultado em específico é de uma unidade onde foi possível a coleta em dois semestres de 2024, né? Então, a gente tem os resultados ali do meados do primeiro semestre e os resultados do final do segundo semestre. Então, o resultado ele está apresentado da seguinte forma. As duas primeiras linhas, elas representam a norma que a gente encontrou da expressão e comunicação, que é a primeira dimensão que a Ruth apresentou, né, do INAP, certo? As terceira e quarta linha, a gente tem os resultados da dimensão de autoconhecimento, autocuidado e autonomia, certo? A quinta e sexta linha, a gente tem a dimensão de imagem, investigação, transformação e criação. E as últimas duas linhas, a gente tem os resultados da dimensão de empatia, autorregulação e cooperação. Sendo que sempre a segunda linha de cada dimensão é o resultado que a gente encontrou no primeiro semestre e a primeira linha de cada dimensão é o resultado que a gente encontrou no segundo semestre. No primeiro semestre, a gente consegue observar que a maioria das crianças tinham as suas aprendizagens, né, que foram dimensionadas aí nessas 4 dimensões, no nível inicial, né, ou seja, elas
ainda estavam desenvolvendo essas habilidades, certo? Que seria esse marcado aí de laranja, tá bom? Então, a gente consegue observar isso na maioria das dimensões que a gente captura aqui nesse gráfico, certo? Já no segundo semestre, a gente consegue observar que a maioria das crianças, elas passaram de um nível inicial para um nível essencial, que é o que é marcado em verde no gráfico, certo? Então, a gente conseguiu, né, captar por meio dessas duas coletas nesse ano o aumento e a evolução, né, da aprendizagem dessas crianças, certo? Então, assim como os outros resultados que eu já apresentei aqui, esse daqui é mais um resultado do INAP que serve como insumo ali para a gestão, ela orientar as suas práticas, as professoras orientarem as suas propostas de atividades com as crianças, e isso tudo buscar o desenvolvimento integral dessas crianças, tá bom? E aqui, partindo para os resultados da EAP, linguagens plásticas, que é esse primeiro gráfico que a gente tem aqui, movimentos amplos e gestos em jogos e brincadeiras e oralidade, são alguns exemplos de oportunidades de aprendizagem que a gente tem, que a gente observa, né, através do nosso roteiro de observação ali da EAP. E aí, cada um desses gráficos, ele vai mostrar para a gente se aquela oportunidade de aprendizagem ela está sendo ofertada para aquela criança e como essa aprendizagem está sendo ofertada, né? Se é de forma mecânica, que seria aí o nível 2, laranjinha, se é com pelo menos uma estratégia de qualidade, que seria o nível 3, o verde no gráfico, ou se é com mais de uma estratégia de qualidade, né? Que seria o lilás aí do gráfico, certo? E aí, outros resultados também que a gente entrega ali para essa unidade são com relação a interações e abordagens para aprendizagem. Aí aqui eu trouxe, né, os exemplos de acolhimento afetivo, acompanhamento da criança por um adulto, atenção individual, o envolvimento das crianças nas atividades que são realizadas ali na sala, a gestão de conflitos e comportamentos das crianças pelas professoras. Então, são todos insumos que podem ser utilizados para a gestão. Por conta do tempo, infelizmente eu só trouxe alguns resultados, mas para exemplificar mesmo como que se dá, né, essas devolutivas que a gente entrega para essas unidades. Tudo isso é um rico insumo que a unidade consegue utilizar de diversas formas para personalizar ali o seu plano de ação, para orientar e direcionar as ações de forma mais assertivas ali ao longo do ano ou ao longo do ano seguinte, né, se quiser melhorar os seus o desempenho, né, das crianças, o desenvolvimento integral dessas crianças, certo? Obrigada, Letícia. Agora a gente vai passar a fala para o professor Guilherme, o fechamento já da nossa apresentação. Ele vai abordar um pouco mais sobre a importância do monitoramento e da avaliação. Obrigado, Brisa, Letícia, Ruth e Tainara, pelas explicações e por mostrar parte do que a gente tem feito nesse projeto que conta com o apoio da FUNCAP e também de outros parceiros. O quanto tem sido importante a gente estar atuando dentro das unidades de educação infantil numa lógica de ser parceiro dessa unidade, de coletar dados e também dar feedback, que pode aliar, como a Letícia falou, no processo formativo das professoras, pensando nos parâmetros nacionais de qualidade e equidade, a gente estaria medindo uma série de questões, né? E essas aferições podem ajudar nas devolutivas para as famílias, como as meninas mostraram, então isso ajuda no processo de trazer a família para mais próximo da escola, de ter um maior engajamento nessas atividades. Isso pode contribuir na dimensão 4, que é o eixo de avaliação, e essa avaliação ser uso para a proposta pedagógica.
pensar também a formação em serviço das professoras nessas questões que nós estamos aferindo. Então, o conjunto de instrumentos que tem sido utilizado é bastante útil, né, tanto em termos de acompanhamento, quanto também em termos de formação e para a tomada de decisão da gestão. E da nossa parte, que estamos na universidade, é muito importante a gente estar fazendo pesquisa aplicada. É uma pesquisa que contribui em várias frentes e que principalmente tem ali um eixo norteador, que é a garantia de direitos das crianças e dos bebês, como as meninas apresentaram, muito da educação infantil, tem a ver com essa questão de uma garantia de direitos, né? Desde do acesso, mas passando pela permanência, uma permanência com qualidade, visando o desenvolvimento integral dessas crianças ao longo dessa política, né, que é a política de educação infantil, para bebês e crianças de 0 a 3 anos na creche, e depois crianças um pouco maior, na etapa de pré-escola, já uma etapa obrigatória. Eu queria também chamar a atenção da importância da participação das famílias, né? E com o uso desses instrumentos, nós tivemos alguns feedbacks da família ficar um pouco mais reflexiva dessas atividades que possam acontecer na escola e também em casa, dado que a escola começou a perguntar um pouco mais para as famílias o que elas fazem no momento que elas estão em casa com seus filhos. E aí nós tivemos uma série de discussões do quanto esse instrumento, que para nós seria uma coleta de dados, ele possa ser também reflexivo e informativo para a família. No âmbito da escola, tem auxiliado muito nas discussões e no feedback junto às unidades de educação infantil, visando uma clareza do processo de coleta de dados e devolutivas, pensando nos resultados que possam ser úteis a todos. Para mim tem sido um prazer e um desafio ao mesmo tempo, coordenar a equipe, mas eu acho que também a equipe tem aprendido bastante, né? Então, uma equipe jovem, com um propósito de contribuir com a gestão pública, e que tem aprendido no uso do dia a dia dos instrumentos, na geração de estatísticas, uma coisa aplicada e que pode ser útil para a sociedade. Então, em parte, o que a gente tem feito no laboratório é tentar, né, ser útil, porque, como diz a Raíssa, que trabalhou conosco, ser útil deixa rastros, né? Então, é isso que nós estamos tentando aqui. Brisa, tem mais alguma coisa para falar, para complementar nesses slides? Ou seria essa questão da gente fazer a junção do monitoramento com a avaliação e da importância disso à luz dos parâmetros nas unidades de educação infantil e na tomada de decisão por parte de diversos atores, né? Então, é exatamente isso, né? A gente colocou também essa imagem por mostrar que a avaliação e o monitoramento, ele perpassa todos esses atores, né? A importância para a família de conhecer, de aproximar a família com a escola, a importância para a escola de conhecer mais sobre os profissionais, sobre as crianças e sobre as famílias, a importância para a academia de ter esse tipo de informação que para o nosso grupo tem sido de grande valia, né? É algo realmente inovador ter essa riqueza de detalhes sobre a educação infantil, seja ela no contexto urbano, como também no contexto rural. E, por fim, também é importante para a gestão, seja ela municipal, seja ela já a nível estadual, para a tomada de decisão. Mas é exatamente isso. Eu queria complementar também que o uso dessas informações, ela tem sido disseminada de diversas formas, né? Ela é disseminada na unidade de educação e na gestão pública, às vezes das redes, por meio de relatórios, seminários e apresentações, mas ela também tem sido disseminada por meio da escrita de trabalhos acadêmicos, para dialogar com um público, né, que é o público da academia, visando uma estratégia, claro que não é a única, de tentar garantir a implementação dos parâmetros nacionais de qualidade e equidade. Então, muito do que a gente apresentou toca nas 5 dimensões dos parâmetros nacionais, e aí a gente tem trabalhado nisso. A Brisa desenvolveu a dissertação de mestrado dela, olhando para esses dados,
os dados que auxiliam no processo, na tomada de decisão, desde a relação adulto-criança, criança-adulto, né, na escala de relacionamento professor-aluno, até mesmo numa lógica de pensar sobre o bem-estar da equipe da unidade de educação infantil, com escalas de apego, vínculo, satisfação com a vida, né? Então, é uma lógica de cuidar de quem cuida também nesse processo. E aí a gente tem tentado fechar esse ciclo, permeando essas discussões e as diversas formas de disseminação desse conhecimento. Uma delas tem sido por meio desse seminário do Geolocal, segunda vez que a gente apresenta, que a gente participa nessa discussão da proposta de unidades parceiras, né? Que agora tem tudo para crescer e pensando numa atividade que nós vamos precisar contar com novos parceiros para alcançar outras unidades em outros estados da federação, né? Das federações. Então, eu acho que é um pouco disso, os desafios estão aí, e obrigado, meninas, enquanto equipe, pelo belo trabalho que vocês estão fazendo. Eu sei que nem sempre é fácil, a gente às vezes se depara com uma atividade que a gente não entende no princípio os motivos, né? E vocês têm feito com qualidade, e depois quando a gente explica, eu acho que faz mais sentido ainda, né? A construção das curvas de peso e altura, que eu me lembro que eu fui conversar com a Tainara e ela mencionou, a Brisa pediu para fazer isso, né? E aí depois a gente discutiu de por que fazer isso, né? Por que a gente faz isso, aferição de peso e altura, numa estratégia de divulgar, por exemplo, que a escola, ela garante segurança alimentar de crianças, né? A educação, ela tem uma política social para além do nível de conhecimento. Ela é um lugar de direito de aprendizagem, mas também que garante alimentação, que garante o brincar livre, e que muitas das vezes deixa as crianças a salvo de outras intempéries que possam acontecer por aí. Então, isso é um pouco de mostrar o uso de indicadores, né, para a gestão da educação, olhando à luz dos parâmetros nacionais de qualidade e equidade. E também fazer parte de um processo formativo, como vocês observaram, um grupo de jovens aspirantes a cientistas, que hoje estão aí discutindo e construindo instrumentos para tomada de decisão. Então, para a minha equipe, muito obrigado por vocês se dedicarem e fazerem as coisas com tanto zelo e cuidado. Brisa e Letícia, que coordenam essa etapa, continuem firmes no propósito de conduzir uma equipe, né? Vocês estão caminhando para ser líder de equipe, e isso é bem legal de ver, né? E a gente está aí hoje trazendo Tainara e Ruth para um processo cada vez mais autônomo para a tomada de decisão das meninas. Então, enquanto equipe, a gente tem evoluído também nessa formação de novos pesquisadores. Acho que é isso. Brisa, Letícia, Ruth e Tainara, muito obrigado. Obrigada, professor Guilherme. Obrigada também às meninas pela apresentação. É interessante esse momento, né, essa oportunidade do Geolocal, porque é um momento de reflexão sobre todo o nosso trabalho até o momento, de tudo que a gente conseguiu construir ao longo de um ano. Então, às vezes, as atividades, as ações, elas são segmentadas, parte eu cuido, parte a Letícia, a Tainara e a Ruth. Então, trazer tudo isso para essa fala é bem interessante, da gente realmente refletir sobre tudo que a gente tem construído. Então, também gostaria de agradecer ao professor Guilherme pela oportunidade. A gente começou pequenininho, começou com 2 unidades, com poucas ações, e aí foi aumentando. E hoje eu acho que, vendo esses resultados, a gente consegue ver como o nosso trabalho também tem um efeito sobre a sociedade, sobre aquelas pessoas. Então, gostaria de agradecer, e agradecer também aos nossos parceiros, porque foi algo que a gente falou ao longo de todo esse evento, que o nosso trabalho ele funciona muito porque tem a parceria. Então, agradecer aos nossos parceiros, às unidades parceiras, aos municípios parceiros, e também ao financiamento da FUNCAP. Acho que podemos encerrar Brisa, e os nossos parceiros acadêmicos, né? A gente tem Sim. a parceria com o Daniel Santos, lá no LEPS, da USP de Ribeirão Preto, Eliseu Macedo e a equipe dele do Mackenzie, em São Paulo, que tem nos ajudado nesse uso dos documentos.
Com certeza. E esses parceiros acadêmicos, a gente consegue ver o valor do nosso trabalho em conversas, porque a gente cada vez mais está sendo procurado por outras instituições por ter essa proximidade com as unidades. Então, às vezes, tem algum instrumento que está ali para ser validado, mas as pessoas não têm essa proximidade, é algo que a gente conseguiu construir e solidificar aqui. Então, é realmente algo muito, muito prazeroso de poder estar sendo construído. Eu acho que podemos encerrar, né? Obrigada, pessoal. Vou encerrar aqui a nossa chamada. Tem alguma pergunta? Tem pergunta no Meet? Não sei. Acho que não. Deixa eu dar uma olhada. Pronto, acredito que não. Dá pra gente encerrar. Tchau, tchau, gente.